Claro que a memória vai nos trair, né? Já tá live, tá? Tá. O pessoal vem entrando. Pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vá em frente sem demora. A esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Olha, já desponta o sol, o mundo já desperta, sorri. Meu irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vai em frente sem demora. A esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, reflorir, frutificar. Agora, atendendo a pedidos. Quero ver só brilhar, sinceras, a porta dele, e flor em cada coração.
vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, sou aberto a oferecer a sua mão e a minha mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a Deus da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Hoje saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer o mundo a paz escura da opressão. Tem que ficar enquadrado aqui. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É mais uma alegria estar aqui no Zio da Gama. A gente está aqui na nossa casa. Salão novo, logo, logo aberto para todos nós. Ontem, graças a Deus, entramos na faixa verde aqui em São Paulo. Logo, logo a gente vai discutindo aqui sobre os protocolos e as medidas efetivas para que a gente consiga receber aqui na casa todos vocês, para que estejamos todos nós aqui presentes novamente. Enquanto isso, a gente vai fazendo as nossas transmissões, a gente continua as nossas lives. A gente agradece todo mundo que tem nos ajudado aí nesse período de pandemia, esse período mais restrito, todos os expositores que estiveram conosco, e vão continuar, a gente vai continuar fazendo live. A gente agradece cada um deles que fizeram de casa, que fizeram daqui, se doaram um pouquinho, receberam um pouquinho das nossas vibrações, da nossa gratidão. Todos os trabalhadores que contribuíram para a gente, estão contribuindo para a gente conseguir fazer essas lives, o Rony, a Marli, o pessoal acabou da tecnologia, né? Graças a Deus tem dado certo aí nesse período. E hoje a gente está aqui para mais uma, o Thiago Silvers, lá do grupo de oração Amor e Caridade, ali do Campo Belo. A gente teve essa semana, a última semana para comprar o nosso lasanha, o Sapor e de Zilda, né? Mais um dos eventos aqui da casa que a gente está realizando para custear parte do que foi gasto aqui nas obras. A gente agradece de coração cada um de vocês que puderam contribuir de alguma forma, aqueles que não puderam comprar, que torceram, que torcem para o sucesso de mais esse evento. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Logo, logo a gente dá prestação de contas, amanhã a gente vai fazer as lasanhas, congelar, e no sábado a gente entrega. Essa casa é assim, a união dos esforços de cada um de nós, com o melhor que cada um de nós pode trazer, tá certo? Agora eu vou convidar todos nós para a gente se conectar ao alto, se conectar a Deus, fazer a nossa prece inicial. Convido a todos para a gente fechar os nossos olhos, se a gente leva o nosso pensamento à grandeza de Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo. E como sempre fazemos, Senhor, em primeiro lugar, a gente te agradece por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos do outro lado do celular, do computador, mas aqui conectados, reunidos em seu nome, conexão com o alto, com o sagrado, para refletir um pouquinho mais sobre essas questões da alma, essas questões do espírito, essas questões que nos alimentam de uma maneira que a gente nem consegue verbalizar, mas são tão importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada. A gente agradece por mais esses minutos na semana. Pedimos, Senhor, para que esteja conosco nesses minutos de reflexão aqui.
Pedimos a todos o envolvimento em torno do Tiago, fará a exposição aqui dessa tarde, para que ele consiga trazer as melhores reflexões, as melhores indagações, e cada um de nós consiga levar essas reflexões da melhor maneira possível para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E a gente pede, Senhor, fique conosco mais uma vez, essa tarde, sempre, e que assim seja, graças a Deus. Essa tarde a gente recebe aqui novamente o Thiago Silvers, do Grupo de Oração, Amor e Caridade, ali do Campo Belo, para falar para a gente sobre, eu esqueci o tema da Revolução do pensamento por Jesus. A revolução do pensamento por Jesus. Thiago, fica à vontade, cara, água aqui, certo? Boa tarde, então, a todos. É um prazer estar aqui novamente no Museu da Gama para falar um pouquinho sobre o Evangelho. Agradeço o convite aí do Fernando e da casa. Ainda nesse formato diferente que a gente está se acostumando, de falar para a câmera, mas o importante é a gente divulgar a mensagem. Hoje o tema, como o Fernando já antecipou, é a revolução do pensamento por Jesus. E a gente vai utilizar, para falar sobre esse tema, como base esse livro aqui, que é o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. É um livro riquíssimo, apesar do tamanho dele, né, se pegar, é um livro pequeno até, as letras são bem espaçadas, os capítulos são curtos, mas um bom espírito, não necessariamente desencarnado, mas encarnado também, um bom espírito, quando ele sabe escrever, ele não precisa se alongar muito para passar uma mensagem essencial. E esse livro ele é fundamental para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a história de Jesus, porque ele fala sobre a passagem de Jesus desde o início até o fim dos seus trabalhos e passa pelos principais pontos aí dos 3 anos que ele ficou fazendo seus trabalhos públicos. E eu vou utilizar, até vou permitir ler alguns trechos do livro para que a gente possa realmente fixar e entender a proposta que Jesus veio de renovar o pensamento da humanidade. Quando Jesus reencarnou, ele veio propor uma renovação de pensamento, porque ele veio expor a verdade. Então, sim, significa que antes de Jesus, a verdade ela ainda estava muito encoberta. E, na verdade, depois de Jesus, essa verdade continuou encoberta, porque quando Jesus veio trazer os ensinamentos, eles não conseguiram alcançar o coração e a consciência do ser humano de imediato. Tanto que ele falou que ele ia deixar para que os seus ensinos fossem ainda mais aprofundados depois de séculos, que teria o Consolador prometido, que então teria o Espiritismo. E a reflexão de hoje que a gente vai propor é justamente para que a gente possa se questionar internamente se quase 2000 anos depois de Jesus passar essas mensagens, se a gente realmente conseguiu compreender o que ele trouxe, ou se quase 2000 anos depois a gente ainda está lutando para entender as mensagens essenciais que Jesus trouxe. Para a gente começar a falar sobre isso daqui, vamos então só falar rapidinho antes sobre o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, porque no livro A Caminho da Luz, Emmanuel deixa claro que Jesus ele foi designado como governador do planeta Terra. Então, pensa você que há, 4, 5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito que tinha a condição de iniciar um trabalho de governar um planeta. Então, se hoje a nossa tarefa, né, eu posso dizer por você e você pode dizer por mim, porque somos espíritos em questões evolutivas muito semelhantes. Se hoje a nossa tarefa é ser responsável por uma casa, por um lar, ser responsável às vezes por uns pets, que seja por uns filhos, Jesus, há 4, 5 bilhões de anos, teve a responsabilidade de governar um planeta. Então, só tendo esse raciocínio muito breve, já dá para ter uma ideia do tamanho do Espírito de Jesus Cristo. E o Emmanuel deixa muito claro que ao longo de toda a história da evolução do planeta Terra, e a história humana dentro da evolução do planeta Terra, e se a gente for pegar período de tempo, é muito curta. Eu não vou usar falar aqui porque eu não lembro exatamente quanto, mas dentro dos 4, 5 bilhões de anos, é quase nada, né? A humanidade surgiu muito recentemente. Mas desde os primórdios, Jesus está organizando tudo isso. Então,
Então, se a gente pegar a história da humanidade, antes de Jesus, teve ali, sei lá, 10 mil anos ali de uma humanidade mais organizada, e pode ter certeza, Emmanuel nos garante, que Jesus estava na coordenação de todo esse trabalho. Então, os espíritos que vieram antes de Jesus passar uma mensagem reveladora, vieram sob a coordenação de Jesus. Jesus enviou para preparar o terreno, para quando ele chegasse, já ter algum tipo de amadurecimento para receber as sementes que ele jogaria. Mas ainda assim, antes de Jesus, o pensamento era completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, você já deve ter ouvido falar da regra áurea. Então, essa regra áurea, que também pode ser chamada de regra de ouro, ou então você pode chamar de ética da reciprocidade. Que é aquele negócio de não faça ao próximo o que você não quer que ele faça. Que a gente associa muito às palavras de Jesus. Só que antes de Jesus encarnar no planeta Terra para cumprir sua missão, esse pensamento já existia. E aí, fazendo um estudo com uns amigos outro dia, eu joguei no Wikipédia, que é uma enciclopédia digital que tem sobre a ética da reciprocidade, né, essa regra áurea. E aqui, é claro que a gente não tem a pretensão aqui de zerar o assunto a partir de um artigo do Wikipédia, mas é muito interessante o que a gente encontrou. Se você jogar no seu computador, você vai encontrar esse artigo, porque ele dá exemplos de referências da regra áurea nas religiões mais antigas. E a gente tem aqui referências de religiões de 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, que já trazia essa ideia. Mas eu quero só fazer rapidamente esse estudo para vocês terem uma ideia da diferença do que Jesus veio propor. Então, olha lá. Nesse artigo aqui do Wikipédia, ele diz que no zoroatrismo tinha regra: um caráter só é bom quando não faz aos outros aquilo que não é bom para ele mesmo. No budismo, não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. No hinduísmo, esta é a suma do dever: não façais aos demais aquilo que, se for feito a ti, te causará dor. Então, a gente vê que antes Jesus já tinha essas ideias. Só que se você reparar nessas 4 frases que eu li, sempre não faça ao próximo o que você não quer que faça para você. Então, está sugerindo você não fazer o mal. Mas não está sugerindo para você fazer o bem. Olha que interessante o raciocínio. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a pergunta é 642, onde o Kardec questiona algo mais ou menos nesse sentido. Basta que o homem não faça o mal para frequentar o reino de Deus? É mais ou menos essa a pergunta de Kardec. Basta que o homem não faça o mal para frequentar o reino de Deus? E aí os espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque há de pagar pelo mal que foi resultado do bem que deixou de fazer. Então, se eu não faço o bem, e essa minha ausência de fazer o bem gerou algo mal, eu sou responsável por isso. Então, não basta eu não fazer o mal, é preciso que eu faça o bem no limite das minhas forças. Então, essas frases, por mais que elas sejam interessantes, porque talvez antes dessas frases as pessoas viviam fazendo mal umas às outras deliberadamente, então é interessante você falar: não faça ao outro o que você não quer que te faça. Mas não basta. É preciso a gente dar um passo além. Então, quando vem Jesus e fala assim: fazei tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis você também. Por mais que seja uma frase parecida, existe uma grande diferença. Porque ele não está falando para a gente não fazer o que não gostaríamos que nos fizesse. Está falando para a gente fazer o que a gente gostaria que nos fizesse. É uma postura ativa e não uma postura passiva de não fazer. Isso faz toda a diferença do mundo, porque dentro desse pensamento que Jesus está propondo, existe a lei do máximo esforço. É fazer o seu melhor. Então é tipo assim, sabe quando você acorda com aquele mau humor? Se você parar e falar assim: hoje eu não vou sair de casa. Tudo bem que a gente está na pandemia, mas vamos fazer essa leitura como se não houvesse pandemia, né? Hoje eu não vou sair de casa, vou ficar aqui dentro de casa porque eu estou com mau humor. Então, pelo menos eu não vou encontrar pessoas na rua e não vou dar nenhuma patada em ninguém. Assim fico empatado, né? Não vou fazer nenhum bem, não vou fazer bem, mas pelo menos não vou fazer mal.
E aí eu me acomodo nesse pensamento, como se isso fosse positivo, mas não é. Porque se eu já tenho condição de fazer o bem, a minha consciência vai me cobrar pelo bem que eu deixei de fazer, não pelo mal que eu não fiz. Então é só uma leitura rápida para a gente ver como o pensamento de Jesus vem propor essa diferença. E o interessante é que nesse artigo do Wikipédia fala sobre uma máxima no islamismo, que diz também no sentido de fazer, aí não de não fazer. Fala assim, ó, nenhum de nós é crente até que deseje para o seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Então vem no mesmo sentido do pensamento que Jesus propõe. Só que essa frase é datada do islamismo, que surgiu depois de Jesus, entende? Então, antes do pensamento de Jesus, a regra áurea era tudo do não fazer. Aí Jesus vem e propõe, faça. Então, é uma diferença simples, mas uma diferença muito importante. Isso posto, vamos falar um pouquinho sobre a Boa Nova. É interessante a gente entender que logo que começa o livro Boa Nova, o Humberto de Campos, antes mesmo de falar de Jesus, ele contextualiza a época de Jesus, porque Jesus foi um judeu, que nasceu ali no meio do povo na Palestina, que era o povo judaico, que era um povo que vivia oprimidíssimo. Desde dezenas, centenas de anos antes de Jesus, o povo judaico era um povo que se via como o povo escolhido por Deus, era o povo escolhido por Deus, então eles esperavam constantemente o momento em que eles conseguissem alcançar esse posto de povo escolhido por Deus. Porque se a gente estudar a história dos judeus, é uma história muito sofrida. Vamos lembrar que eles estavam lá na Palestina muito antes de Jesus vir, e eles tiveram que migrar para o Egito, porque a terra lá era muito árida, não rendia frutos, eles não tinham o que comer, se eles ficassem por lá, eles iam morrer. Então, por isso que eles foram até o Egito, buscando sobrevivência. E quando eles foram para o Egito, a gente sabe, eles foram escravizados por lá. Uma vida muito sofrida. Depois Moisés libertou eles, eles voltaram para a Palestina. E depois disso ainda foram escravizados novamente pelos babilônicos. E depois foram liberados de novo e se encontraram lá na sua terra. Então os judeus, eles viviam nessa ansiedade de se verem libertados, de se verem alcançando a posição máxima do mundo. Quando Jesus encarnou, como que era o contexto do mundo? Era o contexto romano. A Roma já era um império, ou melhor, já tinha até passado da fase de império, porque a fase de império é quando a sociedade, a civilização, está se expandindo, né? Então, Roma iniciou ali naquela região que hoje a gente conhece como Itália, mas foi se expandindo por toda a Europa, foi se expandindo pelo Oriente Médio, foi se expandindo pela África, pelo norte da África, e basicamente conquistou o mundo inteiro daquela época, né? Pelo menos o mundo ocidental. Então, era o império que dominava tudo. E depois estabeleceu-se por alguns anos nessa constituição gigantesca. E todos os povos que Roma dominava, ela exercia um certo domínio, mas permitia também uma certa liberdade. E era dentro desse contexto que vivia o povo judeu nessa época, sob o domínio dos romanos, mas tinha a sua liberdade religiosa, porque os romanos estavam interessados no quê? No dinheiro. Então, paga o meu imposto, aí você pode fazer sua religião como bem te interessar. Mas os judeus, eles eram sedentos por se libertar desse jugo romano, sedentos. Então, eles sempre estavam na expectativa de que viesse o Messias, porque eles esperavam o Messias, né? Vamos lembrar que houveram diversos profetas ali dos judaicos que profetizaram que o Messias viria. Então, eles esperavam ardentemente a chegada do Messias. Agora, o que você que está em casa nos assistindo acha que os judeus esperavam naquela época de um Messias? Qual que era a imagem que eles faziam do Messias? Como é que o Messias viria? Viria como uma pessoa humilde, nascida ali na manjedoura, sem ter um centavo na sua posse? Ou viria como um grande soldado forte, uma capacidade de se impor sobre os outros povos, de mover um grande exército para conquistar, nem que seja através de sangue, os outros povos e dominar assim o mundo para colocar os judeus na posição que eles deveriam estar como escolhidos de Deus? Era essa a imagem que eles faziam do Messias e que eles esperavam do Messias. Porque naquela época, um homem poderoso era um poder bélico. Era um poder de força.
Porque esse era o valor da época. Era assim que os impérios conquistavam uns aos outros. E era assim que os povos conseguiam ter benefícios. Então, se os judeus, através de um poder bélico, conseguissem conquistar os povos, os judeus iam conquistar um monte de benefícios, iam conseguir ter uma vida mansa, uma vida boa, que é o que se desejava. Então, era isso que se esperava do Messias. Portanto, dá para compreender o quão muitos judeus acharam estranho ao ver Jesus como Messias. Porque não era essa imagem que se esperava de um Messias. Então, só de fazer essa contextualização, a gente já percebe como o que Jesus veio propor é uma revolução. Mas é uma revolução do pensamento. Não é uma revolução física. Jesus não veio querer movimentar o povo para derrubar os líderes. Jesus veio trazer verdade. E é claro que uma liderança que se estabelece em cima da mentira vai ruir com o aparecimento da verdade. Mas a ideia de Jesus não era extrair a vontade do povo para derrubar os líderes. Esse seria um mecanismo natural da apresentação da verdade. Então, feita toda essa contextualização, aí Jesus encarna. E a gente vai utilizar aqui algumas passagens do Boa Nova, como falamos, para demonstrar a diferença do pensamento que Jesus veio propor. E aí a gente gostaria de fazer um pedido que cada reflexão que a gente vai fazer aqui seria muito válido se a gente pudesse refletir se hoje a gente já consegue absorver isso que Jesus está propondo, mas não intelectualmente. Absorver em termos de comportamento, absorver em termos de atitude, porque intelectualmente a gente já conseguiu. E como estudantes da doutrina espírita, a gente pode dizer que intelectualmente a gente consegue compreender ou faça ao próximo o que você quer que o próximo te faça. Mas a proposta de hoje é, eu já compreendi isso em termos de atitude. A minha atitude demonstra que eu tive esse aprendizado ou eu aprendi intelectualmente. Eu consigo fazer uma palestra, eu consigo ter uma conversa com os amigos e passar informação, mas ainda em atitude eu fico devendo. É isso que a gente quer propor como reflexão. Então, olha só, o Boa Nova, ele chega muitas vezes até demonstrar para a gente como era ingênuo o pensamento daquela época. Era ingênuo. Se comparar com o que nós temos hoje já, em termos intelectuais, de amadurecimento da informação, a gente até pensa muitas vezes, como que os apóstolos poderiam não compreender isso que Jesus está falando? Como que os apóstolos poderiam ter determinado tipo de dúvida? Uma dúvida tão rasa, tão superficial. Só que não vamos esquecer, gente, que naquela época, ninguém ainda tinha vindo falar o que Jesus falou. Ninguém. Naquela época, ninguém via falar assim para eles. Ame o seu inimigo. Ninguém. Essa informação não existia. Para a gente hoje pode ser uma informação batida, porque a gente faz evangelho no lar, a gente assiste palestra, a gente vê Divaldo, a gente vê Haroldo, a gente faz um monte de coisa, a gente faz estudo, grupo de evangelização. Então, essa informação não é nova, mas naquela época era nova, ninguém tinha falado isso. Pelo contrário, o que falavam é retribuir o dente por dente e o olho por olho. Vocês entenderam, né? Era essa a mensagem da época. Que é o oposto. Se pisarem no seu calo, você está liberado para pisar no calo dos outros. Então, quando Jesus vem e fala do perdão indiscriminado, 70 vezes 7, ou seja, perdoa sempre, independente do que te faça, é uma revolução do pensamento. E não dá para esperar que, sei lá, vamos pegar o exemplo de Pedro, um homem já formado, adulto, que viveu dezenas de anos sob a informação do olho por olho, dente por dente, vai receber a informação de Jesus do perdoar e da noite por dia vai sair perdoando. Por mais que tenha sido um espírito que com certeza foi preparado lá na espiritualidade, junto de Jesus, tudo isso, mas não dá para achar que o espírito vai viver aqui encarnado anos e anos com uma informação e da noite para o dia já vai sair aplicando uma coisa completamente diferente.
Então, é isso que o Boa Nova vem nos mostrar com tanta delicadeza. Por exemplo, vamos lá. Vamos para a parte prática. Capítulo 3, primeiras pregações. Nesse capítulo, o Jesus ele ainda nem foi lá para Cafarnaum para chamar os apóstolos para o discipulado, para o apostolado, desculpa. Ele ainda está se encaminhando para fazer isso, só que antes ele para em Jerusalém. Quando Jesus para em Jerusalém, ele senta ali do lado do templo de Jerusalém, e aí tem um sacerdote que chama Anã, alguma coisa assim, que vê Jesus ali no canto, sentado lá no templo. E a imagem de Jesus chama muita atenção desse sacerdote. Ele acha aquilo muito peculiar. Porque naquela época, você sabe, né, gente? Não é hoje que você sai na rua, você não conhece ninguém. Você saía na cidade, você conhecia as pessoas. Então, quando surgia uma pessoa diferente, você sabia que era um estrangeiro, sabia que era alguém de fora, né? E ele foi lá conversar com Jesus. E ele chega e fala para Jesus, o que você está fazendo aqui? Aí eu vou ler. Galileu, ele reconheceu que Jesus era Galileu pela veste, né, pelo comportamento. Que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Para a gente é uma frase super simples. Mas para um sacerdote, um galileu, um sacerdote de Jerusalém, um galileu pegar e falar que está ali para fundar o reino de Deus, aquilo era quase que uma afronta. Porque quem é você para falar que você tem o poder de fundar o reino de Deus? Para mim, que sou um sacerdote, mas você tem muita coisa para percorrer ainda para ter a ousadia de falar isso. Entende? Então, é uma frase que já é muito ousada. E aí ele fala, reino de Deus, que pensas tu vencerá isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, Jesus diz. Obra divina em tuas mãos, diz o sacerdote. Tipo, quem é você para fazer uma obra divina? E aí, prestem atenção nessa frase, porque essa frase vai demonstrar muito do pensamento da época. Com que contas para levar adiante essa difícil empresa de fundar o reino de Deus? Quais são os teus seguidores e os teus companheiros? Porque ele ia julgar Jesus a partir dos seguidores e dos companheiros dele. Se tivesse alguém poderoso sob influência de Jesus, então ele passaria a credibilizar Jesus. Se não tivesse ninguém poderoso, Jesus ia ser um Zé Ninguém, porque esses eram os valores da época. E aí, aproveitamos para fazer um parênteses. Será que hoje mudou muito? Continuando. Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Era isso que o sacerdote queria saber. Você tem alguém importante com você? Porque se você não tem ninguém importante com você, você não é importante, como é que você pretende fundar o reino de Deus? Aí Jesus diz, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Então, olha como o linguajar de Jesus, ele é profundo e parece até misterioso, porque, cara, com todo respeito, o sacerdote, o Anã, não tinha condição de compreender a profundidade do que Jesus estava trazendo. Não tinha naquele momento a compreensão. Dá para entender que o reino de Deus não é uma edificação física, não é uma edificação de uma igreja, não é uma edificação de uma religião, não é nem a edificação de uma ideia, é a edificação dentro do nosso próprio espírito, da nossa própria evolução. É uma coisa interna de cada um. Então, quando Jesus vem falar, eu vou edificar o reino de Deus, é que ele vem trazer a informação para cada espírito se renovar, para que cada espírito possa fazer sua própria reforma íntima, não tem nada de material. Mas como é que ele vai explicar isso para o sacerdote? Que associa a religião a rituais. Não tem como desconstruir o pensamento de uma hora para outra. Por isso que Jesus sabia que todas as lições que ele passava, ele não estava passando para o povo do tempo dele. Porque mesmo aqueles que seguiam Jesus, seguiam muito mais pela vibração que Jesus emanava do que pela compreensão dos seus ensinamentos. Pela esperança que ele trazia do que pela compreensão dos seus ensinamentos. Porque hoje a gente ainda precisa estudar toda semana para, quem sabe, compreender um pouquinho do que Jesus está trazendo. Então, a conversa entre o sacerdote e Jesus vai rolando sempre nesse aspecto. O sacerdote pedindo as credenciais de Jesus para poder credibilizar a sua fala.
E Jesus vai desconstruindo, porque olha o que ele fala, o sacerdote, ó. Por acaso você conhece Roma ou Atenas? Por que Roma ou Atenas? Porque Roma era a capital, né, do império. Então, quem conhecesse Roma tinha muito conhecimento. É tipo hoje alguém que vai viajar para a Europa, sabe? E quem conhecesse Atenas, Atenas vão lembrar que veio da Grécia. Grécia era uma civilização muito importante naquela época. Inclusive, Roma bebia muito da cultura da Grécia, né? Então, talvez se Jesus já tivesse passado por Roma, Atenas, estudado por lá, talvez a gente possa credibilizar um pouco ele. Mas Jesus não responde nem que sim, nem que não. Olha o que ele fala. Eu conheço o amor e a verdade. Então, ó, Jesus desce, é profunda a resposta de Jesus. Você tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Eu sei qual é a vontade do meu Pai que está no céu. Então, esse é um diálogo que deixa muito claro o pensamento vigente da época, totalmente formalizado, e o pensamento de Jesus, essencial, imortal, enquanto que esse é efêmero, é temporal. E é isso, constantemente, é essa dualidade que esse livro vem mostrar, porque não é apenas o sacerdote Anã que representa esse tipo de pensamento. Como a gente falou, os próprios apóstolos têm esse tipo de pensamento. E eles vão ter bastante dificuldade de apreender o que Jesus está passando. Vamos passar para mais um exemplo aqui no capítulo seguinte, a família de Zebedeu, que fala sobre a família do Tiago e do João, né? Tiago e João eram irmãos, Jesus os convidou para o apostolado, e quando a mãe deles, a Salomé, ficou sabendo, ela ficou um pouco preocupada, mas aí porque isso foi no começo do trabalho de Jesus, mas logo no começo do trabalho de Jesus, como ele era muito forte, essencialmente, espiritualmente, ele transmitia uma energia muito poderosa, logo no começo do trabalho de Jesus, as pessoas já falavam muito de Jesus. Até porque, vamos lembrar que João Batista, que também aparece no livro, João Batista era muito respeitado pelo povo judeu, antes de Jesus, porque ele era uma figura muito importante dentro do povo judeu. E o próprio João Batista proclamou Jesus como o Messias. Então, isso já, para muitas pessoas, credibilizava Jesus. Então, logo no começo do trabalho de Jesus, muitas pessoas já falavam dele. Já rolava aquele burburinho, né? E aí, Salomé, claro que já tinha ouvido falar de Jesus. E ela fala, tá bom, já que ele é tão poderoso, talvez até seja interessante meus filhos serem seguidores dele. Mas eu vou falar pessoalmente com Jesus, porque eu tenho algo muito importante para pedir. E olha, então, o que Salomé pede para Jesus. Senhor, ela vai até Jesus, acho que lá na casa de Simão Pedro, não tenho certeza, e pede diretamente para ele, Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do seu reino. Olha o pedido da Salomé. Por quê? Porque ela queria que os filhos tivessem privilégio. Ou não tinha privilégio aqueles que sentavam-se à direita e à esquerda de um nobre rei? Claro que tinham. São as figuras mais importantes de um reinado, abaixo apenas do rei. Então, eles teriam todos os privilégios. E era isso que a Salomé queria, os privilégios para os seus filhos. Então, imagine Jesus no auge da sua evolução espiritual de governador do planeta Terra, ouvir esse pedido da Salomé. Não que ele ia julgá-la mal, acho que não. Mas assim, tipo... mas não está entendendo. Não está captando a mensagem. Aí olha o que Jesus diz. Porque nesse tipo de cenário, gente, com essa imaturidade do pensamento, e não coloca Salomé isolada, todos daquela época, e nós ainda hoje, com essa imaturidade do pensamento, não tem como Jesus transmitir a informação diretamente. Então, Jesus tinha toda a paciência do mundo, porque ele sabia da evolução espiritual de cada um, e que eles não tinham condição de, naquele instante, aprender a essência da sua mensagem. Então, Jesus vai muito tranquilo. Olha a resposta dele que sabe. Porque não é porque a pessoa é imatura que ele vai deixar de dar uma resposta para orientar. Uma resposta que já vai trazer aquele fundo da verdade. Antes de tudo, Salomé,
é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Porque a Salomé quer privilégio para os filhos. Então, com essa resposta, ele já está colocando dentro da resposta o seguinte pensamento: ó Salomé, infelizmente, seus filhos não vão ter privilégio. Porque o trabalho do evangelho é um trabalho árduo. É um trabalho de reforma íntima. Tudo isso no meio da mensagem, ali, implícito, né? É um trabalho de muito esforço pessoal, de desapego das vontades pessoais, de servidão a Deus. Então, será que eles vão querer beber dessa fonte? Se eles quiserem beber dessa fonte do esforço e do sacrifício de si mesmo, eles automaticamente já vão se colocar como privilegiados no reino de Deus, mas não privilégios da matéria, sim privilégios do espírito. Tudo isso dentro de uma resposta simples. Será que eles vão querer beber do meu cálice, Salomé? Então, as respostas de Jesus eram muito enigmáticas. Se ainda hoje, imagine para aquela época. Salomé certamente não apreendeu a profundidade do raciocínio e foi embora. Mais uma vez demonstrando a diferença do pensamento. Jesus para o pensamento vigente da época. Agora tem aqui mais uma mensagem que eu gostaria de ler do capítulo. Olha só. Aqui, ó. O Jesus está falando aqui com que apóstolo? Com alguns apóstolos que eu me perdi agora. Acho que é o Pedro, ó. Alguns apóstolos, ele fala assim, ó, a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. E aqui, prestem atenção, por favor. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Desculpem, agora vem a parte mais importante. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. O que Jesus está falando aqui? Eu vou ler de novo. Jesus está falando de uma lei que a gente estuda muito no Espiritismo. Qual lei é essa? Olha a resposta. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores. Ou seja, eu privilegio a minha vontade em detrimento da vontade de Deus. É o egoísmo, né? Eu vou fazer prevalecer a minha vontade, mesmo que isso seja ruim para a coletividade. É daí, Jesus diz, é daí que resultam as jornadas mais ásperas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas. Que lei é essa? Quer responder, Fernando? Eu adoro fazer pergunta para a plateia, mas aqui só tem o Fernando e 2 pessoas. Você vai ficar, Fernando. Que lei é essa, Fernando? A lei que você faz uma coisa e você, se essa coisa for egoísta, você vai ter que retificar obrigatoriamente. Ação e reação, ou como muitos chamam também, lei de causa e efeito. Jesus está apresentando a lei de causa e efeito. Porque isso não tinha sido apresentado ainda. Então, Jesus, com essas palavras, a gente percebe que o Espiritismo ele não vem trazer nada de novo. Ele só vem instituir de uma forma mais profunda aquilo que Jesus já trouxe naquela época. Olha só, daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias, para a retificação das faltas cometidas. Será que você vive numa vida de várias restrições, seja uma restrição física no corpo com algum tipo de deficiência, seja uma restrição financeira, vivendo uma vida paupérrima, seja numa restrição afetiva, não conseguindo se envolver com ninguém, seja numa restrição social, tendo muita dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, será que isso não são
as tais das jornadas ásperas, obrigatórias, que a gente tem que viver para retificar as faltas que cometemos? Jesus está falando dessas questões da reencarnação, que as reencarnações são jornadas necessárias dentro de um contexto de provas e expiações, que é o que nós ainda vivemos, para que a gente retifique os erros do passado. Isso tudo falando, gente, se hoje a gente ainda precisa estudar André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda para compreender isso, imagina naquela época. Era uma revolução do pensamento que Jesus está falando. Uma revolução. Vocês pensam assim, mas isso é tudo ilusão. A verdade está aqui. Esse é o pensamento. Por isso que é revolucionário. Porque ele está transformando toda a base do edifício de ideias. Jesus está transformando a base do edifício de ideias da época. Basicamente, sabe aquela metáfora que diz da casa construída sobre a areia? O que Jesus faz é pegar o pensamento vigente, que é uma casa construída sobre a areia, derruba essa casa. Derruba, esquece tudo que vocês aprenderam. Ou, não. Aqui eu estou falhando. Porque o próprio Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Então, não é esquece tudo que vocês aprenderam, não. Pega o que vocês aprenderam, mas vamos reformar completamente. Vamos reformular completamente. Porque foi distorcido esses ensinamentos que vocês aprenderam por conta da vaidade, do orgulho. Aqui está a verdade. O que vocês estão construindo o seu castelo é muita coisa ilusória. Quase tudo é ilusório. Por isso que é uma revolução do pensamento. E ele continua, ó. Em vista dessas razões, observamos que os viajantes da Terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, esse nosso pensamento egoísta, que coloca em destaque o nosso próprio desejo em detrimento da vontade do coletivo, da vontade de Deus, acaba fazendo com que a gente viva uma vida desalentada. Deixa eu ver que horas são aqui, porque eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante. Gente, tempo boa. Ah, tá bom. Obrigado. Bom, eu vou direto para a parte que eu quero chamar mais a atenção, porque a gente separou vários aspectos aqui, mas, gente, leia esse livro, tá? Leiam esse livro pensando nisso, a revolução do pensamento, porque tenho certeza que vocês vão desfrutar muito. Mas eu quero falar sobre o caso da mulher adulta. Vocês conhecem o caso da mulher adúltera. Então, Jesus estava lá em alguma região da Palestina, não sei qual. Como era natural, estava envolto de várias pessoas, entre elas os apóstolos. E aí chegam os fariseus, junto dessa mulher, que foi surpreendida em adultério. Vocês sabem o que a lei da época recomendava para as mulheres que eram flagradas em adultério? Apedrejamento. Era isso. Então era lei. Era uma lei que se estabelecia. Para a gente pode parecer absurdo isso hoje, mas era a lei da época. Era a lei da época e eu não vou dizer ninguém, mas quase ninguém questionava. Se alguém ousava questionar, provavelmente seria apedrejado também. Era assim que funcionava. Mas os fariseus, eles não gostavam de Jesus. Em geral, né? Tinha um ou outro que, claro, se sentia sensibilizado com a mensagem de Jesus, como, por exemplo, Nicodemos, que era fariseu, e na calada da noite foi conversar com Jesus para beber da sua fonte de sabedoria. Mas os fariseus, em geral, eles não gostavam de Jesus. Por que eles não gostavam de Jesus? Porque eles construíram o seu império de dominação do povo sobre a ilusão
Jesus veio trazer a verdade. A verdade, quando se depara com a ilusão, rui a ilusão. E rui junto todo o império construído sobre essa ilusão. Portanto, os fariseus, quando eles começaram a ouvir as pregações de Jesus, eles naturalmente já se sentiram ameaçados, porque sabia que aquelas ideias significariam o fim da sua dominação sobre o povo. Então, ameaçava todo o privilégio que eles tinham dentro daquela sociedade. Por isso que eles não gostavam de Jesus. O que eles queriam era acabar com Jesus. Se Jesus topasse ficar quietinho lá na casa de Simão Pedro, não sair de lá, só ficar por lá sem falar nada, eles iam deixar por lá. Mas como Jesus aparentemente era um cara muito teimoso e queria ficar falando, então o que eles queriam fazer mesmo era acabar com Jesus. Porque daí matava o mal pela raiz. Literalmente. Mas Jesus, ele tinha uma missão e nada ia impedir ele de fazer essa missão. Mas sempre que os fariseus podiam, eles tentavam surpreender Jesus. Por quê? Porque Jesus era um espírito... O comportamento de Jesus era um comportamento tão exemplar, que eles não tinham nenhum motivo para justificar alguma perseguição a Jesus. Não havia motivo. Eles não tinham como justificar para a sociedade, nós vamos perseguir Jesus. Porque o pessoal vai falar, por quê? Por que você vai perseguir Jesus? O cara está curando todo mundo aqui, o cara está alimentando os pobres, o cara está acolhendo os sofredores. Ele está fazendo um trabalho fantástico. Por que você vai perseguir o Jesus? Eles não tinham motivo, mas eles sempre tentavam encontrar um motivo. E esse contexto da mulher adúltera é um dessas situações em que eles tentam pregar uma peça em Jesus. Por quê? Porque eles estão no espaço público para todo mundo ver. E aí eles chegam com a mulher. E aí, olha como eles enquadram Jesus. Uma sinuca de bico. Porque eles falam assim, Jesus, mestre, né? Irônicos. Mestre, estamos aqui com essa mulher, ela foi pega em adultério. Você sabe, mestre, que a lei nos diz para apedrejar. Você, Jesus, o que você diz para a gente fazer? Por que isso representava uma sinuca de bico para Jesus? Porque na nossa cabeça mortal, no nosso pensamento mortal, ele tinha duas respostas. Apedreja, não apedreja. Se ele fala apedreja, ele está indo em conformidade com a lei de Moisés. Beleza, maravilha. Só que ele está traindo a si mesmo. Porque ele pregava o perdão, ele pregava a misericórdia, ele pregava a indulgência. Então, se ele está falando para apedrejar, os fariseus eles poderiam começar a construir uma narrativa de, tá vendo? Tá vendo como ele é hipócrita? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Vocês vão querer seguir esse cara mesmo? Que não sabe nem o que ele pensa? Eles iam mais ou menos nessa narrativa. Agora, se Jesus pega e fala, não apedreja, sendo fiel aos ensinamentos dele, né? Aí ele vai falar, mas você está indo contra a lei de Moisés? Você está indo contra a lei que rege aqui a nossa sociedade? É isso mesmo? Então, independente do que Jesus falava, eles iam ter uma forma ali de manchar a imagem de Jesus. Isso segundo o nosso pensamento. Mas quem está com a verdade nunca é surpreendido. Então, conta o evangelho que Jesus vai lá, se agacha, fica escrevendo na terra, e todo mundo fica em suspense, né? E agora, o que vai rolar? Aquele bafafá. Aí, olha o que é a sabedoria divina, gente. Olha o que é a sabedoria divina. Jesus levanta e simplesmente fala, atire a pedra. Quem nunca tiver pecado. Então, Jesus não fala nem que sim, nem que não. Jesus fala, quer atirar? Tira. Se você tiver moral suficiente para condenar ele. Porque quando os fariseus eles fazem essa pergunta para Jesus, a gente pode fazer uma outra interpretação, que é de querer terceirizar a responsabilidade. Então, se Jesus fala, ataca, eles tacam. Mas eles se livram da responsabilidade na cabeça deles, né, de tacar, porque não, foi Jesus que disse para atacar. Mas quando Jesus fala, ataca, quem nunca tiver pecado, ele devolve a responsabilidade. Ele mantém a responsabilidade onde ela pertence, que é na consciência de cada um. Então, antes de tacar, você consulte a sua própria consciência. Se ela aprovar, você taca. Só que daí nós perguntamos, quem tem a retidão moral impecável que permite esse tipo de condenação, vai tacar? Não vai tacar. Quem se permitiria atacar é quem tem muito pecado também.
Então todo mundo vazou. Mas esse não é o ponto, na verdade. A gente falou tudo isso porque eu adoro essa passagem. Mas o ponto é o final desse capítulo. Por quê? Porque depois de tudo isso que aconteceu, todo mundo foi embora, as coisas tranquilizaram ali, os apóstolos chegaram até Jesus. Com que estado de espírito vocês acham que eles chegaram até Jesus? Tipo, nossa, maravilhoso esse ensinamento. Não? Quer dizer, também, né, provavelmente. Mas antes de qualquer coisa, eles chegaram para Jesus e falaram assim, não entendi. Como assim, Jesus? Ela pecou, João diz. João, que escreve o evangelho com o teor mais espiritual de todos, né? Que talvez seja o apóstolo mais espiritualizado de todos. Jesus, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão cetil por cetil seus próprios erros? É João questionando Jesus. Tipo, Jesus, por que você falou isso? Por que você não mandou apedrejar? Então, olha a diferença do pensamento de Jesus para o pensamento da época, mesmo dos apóstolos. Tem uma outra oportunidade, só abrindo um parênteses, que os apóstolos, eles empregam uma força muito, muito grande para defender Jesus daqueles que estavam apunhalando Jesus moralmente. E eles entraram em discussões para defender o evangelho, porque acharam que aquele era o caminho, porque eles eram ingênuos nesse sentido. Eles achavam que eles tinham que defender o evangelho. Aí Jesus ensina que não precisa defender o evangelho, porque a verdade ela existe, ela não precisa de defesa. Então os apóstolos foram questionar Jesus. E aí Jesus, segundo o capítulo explica, muito tranquilamente vai informando sobre a questão da indulgência. Ele faz um questionamento para os apóstolos. Olha o que ele diz. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? A condenação, o sofrimento, está atrelado na consciência de quem, entre aspas, peca. Eu pus entre aspas porque o pecado é um conceito que já existe em outras religiões e em outros contextos, né? Mas para aquele que erra perante a lei de Deus, a condenação já está na própria consciência, não precisa vir algo de fora para condenar. Revolução do pensamento. E agora, para finalizar de verdade, olha como Humberto de Campos termina esse capítulo. E eu vou me permitir ler uma parte um pouquinho maior, porque isso aqui é maravilhoso. E se tiver algum advogado aí, vai entrar em êxtase. Olha isso. Desde que esses ensinos foram dados, esses ensinos da mulher adúltera, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos Estados. O Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez, 30.000 desses servos a quem se negava qualquer bem do espírito foram crucificados numa festa próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inolvidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado um Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Não precisa dizer mais nada, né?
A única coisa que a gente vai propor é se realmente, quase 2000 anos depois de Jesus, a gente tem apreendido os seus ensinos, não intelectualmente, mas moralmente. Se os ensinos do Novo Testamento têm nos modificado, porque essa é a proposta, trazer a verdade para que ela nos modifique. Se ainda não tem nos modificado, a gente tem aí uma longa jornada pela frente e temos muito tempo ainda nessa encarnação para mudar esse tipo de postura que, com todo respeito a nós mesmos, ainda é um tanto quanto hipócrita. Tá bom? Espero que tenha sido útil, gente. Obrigado. Gente, então vamos agradecendo ao Thiago por essa reflexão linda, né? E muito apropriada para os dias de hoje. Vamos respirando profundamente, fechando os olhos e aproveitando o tema desta conversa, desta tarde. Vamos trazendo para onde quer que estejamos, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para o nosso carro, onde quer que estejamos, a figura iluminada do Cristo. Deste Cristo que veio revelar para nós a nossa própria divindade, que somos nós também filhos de Deus, tanto quanto Ele próprio, que temos em nós o poder transformador. Talvez ainda não sejamos capazes de mudar o planeta, mas somos capazes de mudar o universo que existe dentro de cada um de nós, compreendendo e praticando as lições renovadoras do Mestre amado. Mestre querido, que desceste dos píncaros da espiritualidade superior para habitar entre nós, no maior sacrifício de amor que o mundo já viu. Ensina-nos, Senhor, a amar, saindo dos píncaros do nosso próprio egoísmo, buscando a humildade que a sua presença nos ensina. Mestre amado, que acolhia pecadores e santos, ensina-nos a acolher os nossos irmãos de caminhada e de luta, aqueles que pensam como nós, aqueles que pensam diferente. Mestre querido, que com muito pouco alimentou a multidões, ensina-nos a oferecer o pouco que nós temos para alimentar-se materialmente e espiritualmente os irmãos que nos cercam, na certeza absoluta de que o pouco que podemos oferecer, como foi quando oferecemos, Senhor, vinculados à tua luz e ao teu amor, é o teu amor que faz a multiplicação. Finalmente, Mestre amado, que nos revelou que Deus está sempre próximo de nós, que entre nós e o Pai não existe necessidade nem de templos, nem de sacerdotes, que apenas o nosso coração é o templo de Deus e apenas o nosso pensamento, o sacerdote necessário para acessar a Deus. Ensina-nos a orar com o coração e com a alma. E acima de tudo, Senhor, que todos nós nesse momento podemos sentir a tua presença, sentir esta luz que nos ilumina agora. Que possamos compactuar com os teus ensinos, com os teus pensamentos. Mestre amado, que revolucionou o pensamento do mundo, auxilia-nos a revolucionar a nossa própria alma. E assim nos despedimos, Senhor,
agradecendo esta oportunidade e mantendo dentro do nosso coração as reflexões desta tarde. Continua amparando os passos de todos nós e de toda a humanidade. Continua, Senhor, conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Muito obrigada ao Tiago mais uma vez pelas lindas reflexões. E em breve, estaremos todos unidos aqui nessa linda casa que vocês construíram. Muito obrigada, um beijo.